Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Encantar Criança. Sou a Darda Azevedo, musicoterapeuta, trabalho com desenvolvimento infantil. Antes da gente seguir, faz o quê? Inscreva-se, like, notificações. Hoje nós vamos falar, sabe do quê? Para quem trabalha principalmente com autismo, vai saber sobre hiperfoco. O que é o hiperfoco, para que ele serve, por que ele existe. Vamos lá? Bom, gente, então a primeira coisa é que o hiperfoco, ele é um estado de concentração muito grande em determinados conteúdos. Esses conteúdos, eles são muito específicos, né? Então, a pessoa, ela se interessa por um tipo de conteúdo e ela vai discriminar tudo sobre aquele conteúdo. Por quê? O hiperfoco traz extrema motivação para a pessoa que tem aquele interesse. A criança, por exemplo, que tem hiperfoco em animais, ela vai entender tudo de animais, ela vai buscar saber o nome de todos os animais, ela vai destrinchar os tipos de animais. Pode ser que ela se interesse e se aprofunde um pouco mais para entender qual é o tipo de alimentação de cada um, se é onívoro, se não é, se é carnívoro, várias questões assim. Ou então a criança que tem hiperfocos em bandeiras, ela vai saber todos os detalhes de bandeiras. Inclusive, eu tenho pacientes que têm interesse em bandeira. Se deixar, conversa só sobre isso. Porque o hiperfoco traz grande motivação e interesse para essa pessoa. Tem gente que tem hiperfoco em música, tem gente que tem hiperfoco em números, em letras, em datas, calendário, varia tanto que a gente não consegue dizer, é só esse tipo de hiperfoco. E a gente nunca vai saber tudo que uma pessoa que tem hiperfoco em algo sabe. E geralmente eles são muito bons nisso. Por quê? Porque eles pesquisam muito sobre isso. A cabeça da pessoa que tem hiperfoco está sempre girando em torno daquele interesse. Quando ela chega na sala, na sessão, e ela vê que tem o objeto de interesse dela, muitas vezes ela vai ficar em cima daquilo, querendo brincar com aquilo, querendo mexer com aquilo, querendo falar daquilo. E aí, como que a gente faz, como terapeuta, para trabalhar uma pessoa que tem um hiperfoco tão forte em alguma coisa? Primeira coisa, se você consegue trazer esse hiperfoco para sua estimulação, muitas vezes você vai ter muito mais engajamento daquele paciente, porque é algo de seu interesse, é motivador para ele. Então, às vezes, a gente tem que trazer esse hiperfoco para o trabalho, a gente começa a trabalhar com aquilo que é de interesse do paciente e, aos pouquinhos, a gente vai expandindo para outros conhecimentos, para outras questões que vão trazer um pouco mais de funcionalidade para a vida dele. E para você conseguir tirar uma pessoa que tem um hiperfoco daquele interesse apenas restrito, você tem que trazer atividades bastante interessantes, bem divertidas, que consigam envolver ela e ela entender que existem outros tipos de interesses que também são divertidos. Mas você nunca deve simplesmente tirar da sua sessão porque está me atrapalhando. Não, você tem que trazer aquilo, aquele hiperfoco, aquele interesse e trabalhar com ele como forma de resgatar essa criança desse hiperfoco para outras formas de interação, tá? Hiperfoco, ele pode ser o primeiro caminho que a gente pega para poder desenvolver a habilidade de uma criança. Mas eu devo então deixar, Darda, a criança fazer tudo que ela quer só do jeito dela, toda vez brincar da mesma forma? Não, é aí que a gente entra. Até porque o hiperfoco pega tanta atenção dessa pessoa, dessa criança, que muitas vezes ela perde os outros estímulos do ambiente. E é aí que a gente entra, trazendo pequenas modificações na forma restrita de brincar da criança, na forma de interagir, ou, por exemplo, algo muito comum no autismo que vocês vão ver, é a criança que pega o carrinho, tem muita criança que tem hiperfoco em carrinho, ela deita com o bracinho assim e fica vendo a rodinha do carrinho rodar. E isso é um hiperfoco também, a criança que gosta de ver o movimento de rotação da rodinha. E não é uma brincadeira tão funcional. E aí que a gente entra pegando esse carrinho, a gente modifica, a gente coloca agora o carrinho mais alto, o carrinho vai subir no corpo da pessoa e a gente vai criando outras estratégias para trazer esse hiperfoco de uma forma mais funcional, trazer essa criança desse hiperfoco para algo que vai promover uma interação entre nós.
E muitas vezes você também pode usar esse hiperfoco como uma troca durante a sessão. Então, eu dou hiperfoco um pouquinho, a gente brinca um pouquinho com aquilo, agora a gente vai dar uma pausa naquilo, faz uma atividade regradinha, estruturadinha, com um tempo limitado, início, meio e fim, para a criança poder se organizar e entender que logo ela vai voltar a brincar com aquele objeto. O hiperfoco ele pode ser bom porque ele traz muito conhecimento, traz muita experiência a respeito de um assunto, mas se a pessoa ficar presa naquele hiperfoco a vida inteira, ela não vai conseguir desenvolver, principalmente a comunicação com outras pessoas. Porque a comunicação não é só você conseguir falar, é você conseguir falar, você conseguir ouvir, você manter uma conversa, conseguir entender que o outro está interessado no que você está falando ou não, que essa é uma das grandes dificuldades do autista, dele conseguir ler se o outro está gostando ou está realmente interessado naquele assunto que ele está falando. Por isso que a gente vai sempre ampliando um pouco mais a visão do hiperfocado em outras atividades, em outros estímulos, em outros conteúdos. Beleza, gente? Se eu ajudei vocês, já inscreve aqui nos comentários e já manda esse vídeo aqui para outras pessoas poderem conhecer um pouquinho mais também sobre hiperfoco e autismo. Grande beijo para vocês. Obrigada por ter ficado aqui hiperfocado até o fim. Até a próxima. Tchau!